mas eu quero trazer uma ênfase sobre esse ponto de morte. Por exemplo, na mesa de um juiz, ele dá ali uma sentença. Por exemplo, casais que se divorciam e ali precisa ser dada uma sentença de um divórcio. A Bíblia nos diz que é até que a morte os separe. E quando é declarado isso, declarada essa sentença na mesa de um juiz, ali está gerando morte naquele lugar. De uma certa forma, naquela mesa, uma quebra de aliança está sendo gerada ali. Então, em ambientes de mesa também existe decretos de morte. Mas existe também muitas vidas sendo geradas. E eu quero trazer a ênfase sobre isso. Na cultura moderna, há um esvaziamento da mesa nas refeições. Infelizmente, o padrão daquilo que o Senhor estabeleceu tem se perdido nos dias de hoje. Muitas famílias já não participam dos ambientes de mesa juntos. E 70% das famílias fazem refeições com a TV ligada ou com cada um em um cômodo da sua casa. Você pode dizer misericórdia por isso? Nós temos visto essa essência da cultura da mesa sendo perdida. Tem lares e tem casas que não tem mais a participação da família, não tem mais o ensinamento na mesa, não tem mais essa prioridade na mesa. E um dos objetivos de Satanás é esvaziar a mesa e diminuir o significado da sua importância. Misericórdia mais uma vez. Esse é o projeto. Na cultura moderna, é cada vez mais esvaziar. E as famílias não caminharem para ter esse padrão. E continuar a cultura judaica na geração de hoje. Porque tem muitos benefícios ao estarmos na mesa. Ao estarmos priorizando a mesa, dando importância para a mesa. E nós precisamos ter esse entendimento como igreja. Lógico que nós sabemos que os dias de hoje estão corridos, acelerados, sim. Talvez como família você não vai conseguir fazer as 3 refeições na mesa. Mas você precisa priorizar pelo menos uma refeição. Você precisa priorizar alguns momentos durante a semana com a sua família. E não deixar as coisas se perderem. E deixar que o inimigo, ele de fato entre dentro do nosso lar e disperse o foco da família. Disperse aquilo que o Senhor estabeleceu desde o Antigo Testamento. A mesa. E a mesa é para nós como família estarmos. E não somente nós vamos aprender no decorrer da ministração. Então, é tempo de nós voltarmos. E fazermos uma autoanálise. Como está a mesa da nossa casa? Nós temos deixado se perder? Nós temos almoçado, tomado café, jantado na frente das televisões, dentro dos quartos? Nós não temos trago a nossa família para esse ambiente? Em Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Eu quero trazer esse pano de fundo no início, como eu já falei, esse contexto, para que você venha compreender que não é algo da pastora Fernanda, é algo bíblico. E também eu quero trazer a ênfase de você convidar o Senhor para se assentar à mesa contigo. De você convidar o Senhor para estar na mesa da tua família, na mesa da tua casa. Porque possa ser que em algumas mesas de alguns lares o Senhor já não se faz mais presente. Ele não é mais o convidado de honra daquele lugar. E tudo isso nós precisamos ter um certo cuidado. Por isso que a palavra nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. Ou seja, e com ele estarei ali em comunhão, em intimidade. Então o Senhor, ele é educado.
Ele é educado, ele está batendo na porta, mas é nós que vamos decidir se nós vamos convidar ele a estar na mesa conosco ou não. Ou se nós vamos decidir viver como eu acabei de trazer. 70% das famílias fazem refeições com a TV ligada. Será se o Senhor está presente nesse ambiente? Dessa forma, nesse formato, cada um dentro da sua casa, em um cômodo. Os dias acelerados e você tem deixado as coisas passarem e você não tem mais priorizado esse ambiente. Então nós precisamos fazer essa autoanálise. O desejo do Senhor é ceiar conosco. Ele quer entrar na nossa casa e nós precisamos abrir a porta da nossa casa e dizer: Senhor, senta no melhor lugar. Tu és o meu convidado de honra da minha casa, da minha família. Tu és prioridade na minha vida. E eu quero trazer para vocês alguns pontos de como eu e você precisamos estar na mesa e como a mesa é esse ambiente e esse lugar. E o primeiro ponto, para que você que costuma tomar nota, possa estar anotando aí, é que a mesa, ela é um lugar de renúncia. Eu gostaria que você anotasse Daniel 1:8 e abrisse aí a Bíblia, por gentileza. Glória a Deus. Nós vamos estar lendo Daniel capítulo 1, versículo 8. E a palavra do Senhor nos diz assim, a partir do versículo 8, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Lá no versículo 12, diz assim: por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Repete comigo, 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem as finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. Versículo 14, o cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor. E eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Ou seja, foi proposto um alimento para Daniel e seus amigos comerem, ainda jovens. A Bíblia diz que eram finas iguarias do rei e o vinho que aquele rei e aquele povo bebia. Daniel e seus amigos, ainda jovens, decidiram renunciar essa mesa, renunciar a esse banquete, renunciar a essas comidas. E ele fez uma proposta para aquele eunuco, fez uma proposta ali para o chefe, o cozinheiro-chefe, e ele desafiou. Ele disse, deixa nós comermos somente legumes e tomarmos água para beber por 10 dias. E você vai visualizar o que é que vai acontecer conosco. A Bíblia dá continuidade e diz que ele aceitou esse desafio, mesmo ficando com medo, porque ele imaginava, vocês não vão comer o banquete que está sendo proposto, vocês vão emagrecer, vocês vão ficar indiferentes, as pessoas vão perceber que vocês não estão comendo daquilo que está sendo proporcionado na mesa. E aí a Bíblia dá continuidade e diz assim, no versículo 15, como eu já li, né?
no fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor. E eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber. E lhes davam legumes. Olha o que eles comiam: legumes, e bebiam água. Versículo 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento. Repete comigo: conhecimento. E a inteligência. Pode repetir após mim, por favor. Conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Repete novamente. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Quem aqui quer inteligência e sabedoria, levante a sua mão e dê um glória a Deus. A Bíblia diz que eles receberam conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Simplesmente porque ele, com os amigos deles, decidiram se abster. Ou seja, eles decidiram sentar em uma mesa de renúncia, de não se alimentar daquilo que estava sendo proposto para eles. Na nossa caminhada, nós vamos precisar renunciar a algumas coisas. Renunciar a assistir a algumas coisas que não é para nós mais. Renunciar a fazer algumas coisas que não é mais para nós. Porque a Bíblia diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então tem certas situações que é lícito, mas diante da realidade no qual nós estamos vivendo como filhos e filhas de Deus, nós precisamos nos comportar como Daniel. Nós precisamos ter postura como Daniel. E eu quero dizer para você que num tempo de crise, num tempo desafiador, que eles estavam ali na Babilônia, a Bíblia diz que foi concedido para Daniel autoridade e revelação. Porque a Bíblia faz questão de nos enfatizar que ele foi cheio de conhecimento, ele recebeu conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas para Daniel, ele deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Logo em seguida, ele foi levado para a presença do rei. E diante da presença do rei, o rei falou com eles e não foram achados como Daniel, pessoas como Daniel. Quem era Daniel? Depois que ele passou por esse processo de 10 dias, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhe fez perguntas, versículo 20, o achou 10 vezes mais sábio do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Quem aqui quer ser 10 vezes mais sábio do que já é hoje? Levante sua mão. Nós queremos receber isso da parte do Senhor, mas nós precisamos nos assentar na mesa de renúncias. Renunciar a algumas coisas. Renunciar porque o Senhor concedeu autoridade e revelação para Daniel. Daniel, ele recebeu revelação e influência em um tempo desafiador, que era o lugar onde ele estava. E Daniel, ele não se corrompeu, ele guardou a sua identidade. Ele era alguém diferente. Então ele decidiu não se corromper diante daquilo que foi proposto para ele. Na mesa da renúncia é lugar de nós entregarmos. Então tem mesa que quando nós convidamos o Senhor para estar conosco, Senhor, sente nessa mesa comigo. Sente nessa mesa comigo e me direcione. É para me comer disso? É para me falar disso? É para mim estar aqui? O próprio Espírito Santo vai dizer para você: renuncie. Renuncie esse alimento. Renuncie a Babilônia que muitas vezes ainda está dentro de você. Renuncie essa cultura. Renuncie esse lugar.
E quanto mais você renunciar, mais autoridade, mais revelação, mais inteligência, mais conhecimento vai ser derramado sobre você. Porque Daniel se achou 10 vezes mais sábio do que todos os outros magos que estavam naquele lugar. Nós precisamos ser diferentes. Mas para isso, nós precisamos sentar em mesas. Na mesa da renúncia, a mesa que o Senhor vai estar conosco. Glória a Deus por isso. Lá em Salmos 1, versículo 1, nos diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem está no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Uma certa vez, ouvindo um homem de Deus, esse homem, ele trouxe uma explanação sobre esse versículo. Algo que eu ainda não tinha me despertado. E naquele dia, ele trouxe uma revelação. Porque quando nós lemos esse versículo, nós achamos que a roda dos escarnecedores é a roda daquelas pessoas que são ímpias. Ai, eu sou crente e agora eu não vou mais me assentar na roda das pessoas que são ímpias. Claro que existe uma fase, existe um tempo. Às vezes você está aqui sendo um novo convertido e o próprio Deus vai dizer: não é tempo de você estar nessa roda mais. Quando você amadurecer, você pode voltar para essa roda, porque você não vai mais se contaminar. Mas eu quero dizer para você que a roda dos escarnecedores não diz respeito ao tipo de pessoa que está sentado na mesa, se é ímpio ou não, se é crente ou não. Mas a roda dos escarnecedores diz respeito ao tipo de conversa que está sendo falado nessa mesa, nessa roda. Porque a roda, ela pode ser uma roda só de pessoas cristãs, pessoas de dentro da igreja, mas o tipo de conversa é uma conversa maledicente. Mas nós podemos estar na roda só de pessoas ímpias e ser uma roda de uma conversa saudável, inteligente e de conexões benditas. Então a roda dos escarnecedores não diz respeito a se é ímpio ou se é cristão, mas diz respeito ao tipo de conversa. E a mesa da renúncia vai nos dizer que nós precisamos sair de algumas rodas, de algumas conversas, de deixar de sentar em algumas mesas. Porque tem pessoas que sentam em algumas mesas só para falar mal da autoridade, falar mal da liderança, falar mal do pastor. E eu não quero falar somente em ambientes de igreja. Autoridade são pessoas lá fora também. Nossos pais, um patrão, uma patroa, um professor, alguém que é autoridade sobre as nossas vidas. E nós precisamos ter muito cuidado. Então, quando nós convidamos o Senhor para se assentar à mesa conosco, Ele vai nos dizer: essa roda não é para você. Esse tipo de conversa você não deve mais participar. Esse grupo no WhatsApp você precisa sair. Alguém te colocou nesse grupo e lá estão falando algo ruim contra alguma autoridade. Saia desse grupo, porque essa roda não é para você. Essa roda não é para você. O segundo ponto que eu quero trazer para você sobre a mesa é que a mesa é lugar de restauração. Glória a Deus. E eu quero trazer a história de alguém que está lá em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7, onde a palavra nos diz assim. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar.
Então o rei mandou trazê-lo de Lodebar, na casa de Maqui, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete? Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Glória a Deus. O contexto dessa história é que Davi, ele fez uma aliança com Jonatas. E quando ele assumiu o trono, a Bíblia diz que ele se lembrou. Ele se lembrou da aliança que ele fez com Jonatas. E a aliança era que aonde tivesse um descendente, ele iria cuidar desse descendente. E ele lembrou, e ele perguntou: ainda há alguém da família de Jonatas por aí espalhado em algum lugar? E alguém disse para ele: sim, existe alguém. O nome dele é Mefibosete, e ele se encontra lá em Lodebar. Repete comigo: Lodebar. E eu quero dizer para você o significado de Lodebar. Lodebar é um lugar de desolação, de solidão, de tristeza, de dor, um lugar seco e um lugar deserto. Mefibosete, ele ainda quando criança, ele caiu e ele ficou aleijado de ambos os pés. E ele foi esquecido em uma cidade chamada Lodebar. Mas eu quero dizer para você que nessa mesa que nós vamos falar agora, que é o lugar de restauração chamada bondade e restituição, o Senhor, ele trouxe de volta. Ele trouxe de volta Mefibosete. E ele disse: hoje mesmo, mande trazer Mefibosete. Hoje mesmo eu vou restituir tudo aquilo que um dia foi roubado de você. Hoje mesmo eu vou restituir tudo aquilo que foi roubado de você. E a partir de hoje você vai morar comigo dentro do palácio. E você todos os dias vai se assentar à mesa comigo e vai se alimentar daquilo que eu proporcionar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Alguém que estava num lugar de desolação, alguém que estava num lugar de solidão, alguém que estava num lugar de tristeza, alguém que estava num deserto, num lugar seco. O Senhor se lembrou de Mefibosete. Então, na mesa da bondade e da restituição, eu quero dizer para você que a deformidade não aparece. Porque de repente, aquele rapaz aleijado dos pés, ele se assentou na mesa com o rei. E na mesa, todo mundo é igual. Os pés ficam para baixo. E a deformidade de Mefibosete não aparecia naquela mesa. O Senhor trouxe para Mefibosete bondade e restituição. Eu não sei qual o Lodebar que você um dia viveu ou que você está vivendo hoje. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa de bondade do Senhor e de restituição da parte do Senhor. Eu não sei qual é a área da sua vida que o inimigo um dia roubou ou tem roubado. Eu não sei qual é a área da sua vida que o inimigo tem buscado fazer com que você permaneça nesse lugar e não saia mais. Quando você convida ele para assentar à mesa da bondade e da restituição, ele vai restituir tudo aquilo que um dia o inimigo roubou. Ele vai trazer de volta. Porque quantas vezes nós estamos caminhando e achamos que não tem mais jeito para nós. Possa ser que um dia o inimigo roubou a tua identidade na infância. Possa ser que um dia alguém te feriu de uma forma muito ruim. Possa ser que um dia você perdeu tantas coisas como Mefibosete perdeu. Mas na mesa da bondade e da restituição, a restauração. Talvez você está aqui, você tem marcas de deformidade do passado. E você quando lembra, você diz: alguém me roubou isso.
Alguém me roubou a minha pureza, alguém me roubou a minha identidade. Ei, o Senhor diz, sente-se à mesa comigo, porque eu vou restaurar tudo novo. Eu vou fazer tudo novo novamente. Eu vou renovar a tua vida, eu vou fazer nova todas as coisas. E eu vou restituir tudo aquilo que o inimigo roubou. Porque foi assim que Deus disse, através da vida de Davi, para Mefibosete. Então eu quero dizer para você que em algum momento das nossas vidas nós já passamos por Lodebar. Em alguma área das nossas vidas nós já passamos por Lodebar. Ou possa ser que nós ou você esteja passando nesse momento, nessa estação por Lodebar. Talvez é uma tristeza profunda. Talvez é uma dor que você não consegue compreender. Talvez é um deserto. Talvez você se sinta desolado ou desolada. Mas o Senhor está te convidando para você sentar à mesa com Ele. E nessa mesa tem bondade e tem restituição. Porque tudo aquilo que é teu por direito, o Senhor vai te restituir para a glória de Deus. A terceira mesa é a mesa de estratégia. E eu quero ler juntamente com você lá em Esté, capítulo 5. Nós vamos aprender com essa mulher de Deus, como ela foi uma mulher estratégica. A partir do versículo 1 nós vamos ler. No terceiro dia, Esté capítulo 5, versículo 1. No terceiro dia, Esté se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio real, em frente à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, voltado para a porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esté parada no pátio, ela alcançou favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esté se aproximou e tocou na ponta do cetro. Então o rei perguntou: o que é que você tem, rainha Esté? Qual é o seu pedido? Até a metade do reino lhe será dado. Uau! Quanta graça, quanto favor da parte de Deus Esté tinha e teve diante do rei. Esté respondeu: se for do seu agrado, venha hoje com Amã ao banquete que prepararei para o rei. O rei estava sendo ameaçado de morte. A Bíblia diz que o povo judeu estava com um decreto de morte. Esté estava no palácio, ela era judia. E quando ela alcançou graça e benevolência diante do rei, que o rei estendeu o cetro, ele disse: o que é que você quer? O que é que você tem, Esté? O que é que você quer? Até metade do meu reino te darei. Ela já estava no palácio, ela já estava vivendo algo maravilhoso naquele lugar. Ela poderia muito bem ter dito: já estou aqui, estou no palácio, não serei prejudicada, que o meu povo morra. E que Amã faça o que ele tiver que fazer. Eu não estou nem aí. Olha o que é que ela fez. Ela preparou uma mesa estratégica. E nessa mesa, ela convidou o rei e o inimigo, que era Amã. E nessa mesa estratégica, eu quero dizer para você que Esté foi uma mulher sábia. Ela foi uma mulher sábia e cheia de Deus. E ela conseguiu estabelecer uma mesa no meio de uma guerra. Uma guerra estava acontecendo do lado de fora. O povo dela estava sendo prejudicado. E eu quero dizer para você que o Senhor vai estabelecer na sua vida mesas que vão desarmar guerras e vencer guerras. Que guerras você tem enfrentado nesse tempo? É dentro da sua casa? É no meio da sua família? É com algum filho seu? É com o esposo? É no trabalho? É na área profissional? Qual é a mesa? Qual é a guerra que você tem enfrentado? O Senhor está te dando hoje uma chave. Monte uma mesa estratégica. Porque nessa mesa o Senhor vai fazer com que você vença guerras. O Senhor vai fazer com que você nessa mesa possa desarmar guerras. Tem muitos
Tem muitos casamentos por um fio, tem muitas famílias sendo destruídas por aí. Tem muitas situações, filhos fora da presença do pai. Esposa que ainda não tem caminhado. Você precisa ser estrategista, homem e mulher de Deus. Faça mesas que vai estabelecer, que o Senhor vai te entregar a estratégia para você vencer guerras. Não entregue na mão do inimigo. Amã naquela época era o inimigo que queria destruir tanto o rei, como também ele queria destruir o povo judeu. Era alguém que se fazia ser amigo do rei, mas ele não era. E eu quero dizer para você que você precisa receber essa estratégia da parte de Deus, porque quando ela recebeu a proposta, até metade do teu reino, do meu reino eu te darei, ela simplesmente disse o quê? Eu vou preparar um banquete, eu vou preparar uma mesa, rei, e venha para essa mesa junto com o inimigo, porque na mesa da estratégia, o inimigo ele tem que ser desmascarado. Na mesa da estratégia, o inimigo ele tem que ser derrotado. Aquela mulher, ela foi sábia, porque quando ela estava sentada naquela mesa, ela desmascarou o inimigo na presença do rei. Você sabe quem é Amã, rei? Alguém que está fazendo isso. Ele não é a pessoa que você acha que ele é. Se você ler todo o contexto da história de Esté, você vai conseguir visualizar uma mulher estrategista, usando a mesa para vencer guerras e para desarmar guerras. Você pode dar glória a Deus por isso? Eu quero falar de uma outra mesa. Quando você convida o Senhor para estar na mesa com você, na mesa da sua casa, na mesa da sua família. Eu quero dizer para você que a mesa ela é lugar de revelação. E existe um capítulo da Bíblia, vários, mas eu trouxe a ênfase de Lucas capítulo 24, onde vai falar dos discípulos no caminho de Emaús. E a mesa, ela é um ambiente onde nós recebemos a revelação da parte de Deus. Os discípulos no caminho de Emaús, está em Lucas capítulo 24. Eu não vou ler todo, mas está a partir do versículo 13. Vai falar desses discípulos que logo depois que Jesus ressuscitou, ele encontrou 2 discípulos no caminho de Emaús, que comentavam sobre os últimos acontecimentos a respeito da crucificação. Quando Jesus estava aqui nessa terra, ele já havia falado para os seus discípulos: eu vou morrer, eu vou ser crucificado, mas no 3º dia eu vou ressuscitar. Quando Jesus ele morre, aqueles discípulos, eles ficaram sem esperança. Quando Jesus morreu, quando ele foi crucificado, ali naquela época a notícia era que Jesus morreu, Jesus foi crucificado. De repente eles se encontraram sem o mestre deles. E eles começaram a sair daquele ambiente de Jerusalém, começaram a caminhar no caminho de Emaús. A Bíblia fala que os dois discípulos começam a conversar, começam a falar: olha, você está sabendo dos últimos acontecimentos? Jesus ele foi crucificado. Só que Jesus ressuscitou e se aproxima dos 2 discípulos. E quando ele se aproxima desses 2 discípulos, ele começa a explicar para eles as Escrituras. Começa a conversar com eles, relacionando-as com o que tinha acontecido. Mas enquanto Jesus conversava com eles no caminho de Emaús, a Bíblia diz que eles não o reconheceram. No entanto, tudo mudou quando eles se assentaram à mesa. A Bíblia diz que quando eles estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e deu para eles. E no partir do pão, a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos e eles reconheceram. E logo em seguida, Jesus desapareceu da vista deles. Enquanto Jesus estava conversando com eles, a Bíblia diz que eles sentiam o coração deles arder. Mas só no partir do pão que os olhos se abriram.
Somente no partir do pão que veio a revelação que era Jesus que estava com eles. O que é que nós aprendemos? É que quando nós estamos na mesa, quando nós convidamos Ele para estar na mesa conosco, a Bíblia diz que Ele é o pão do céu. A própria palavra de Deus é o pão que precisa nos alimentar todos os dias. E quando nós abrimos a Bíblia, quando nós comemos desse pão, quando nós nos alimentamos desse pão, os nossos olhos precisam se abrir, a revelação do Senhor precisa vir sobre nós. Nós não podemos caminhar sem revelação. Nós não podemos caminhar sem revelação de quem Ele é. E quando nós trazemos Ele para se assentar à mesa conosco, nós temos revelação para a nossa casa. Nós temos revelação sobre nosso ministério. Nós temos revelação sobre o nosso chamado. Nós não seremos pessoas que caminharemos sem uma direção, sem um trilho a percorrer. Mas a pergunta é: você tem aberto? Você tem se alimentado? Você tem partido do pão? Você tem se alimentado do pão da presença para você ter revelação de quem Ele é? Porque enquanto o Senhor conversava com eles, o coração ardia, mas somente no partir do pão que os olhos foram abertos. Na caminhada, muitas vezes nós estamos com os olhos cheios de escamas. Tem coisas que nós ainda não conseguimos visualizar, porque é no partir do pão que as escamas precisam cair. É na experiência da vivência com o Senhor Jesus, na leitura da palavra, na intimidade com Ele, que nós vamos ter revelação e nós não seremos enganados. Nós teremos revelação para vivermos as experiências dentro das nossas casas. Nós teremos a revelação para termos um destino a seguir e a prosseguir. O Senhor vai nos instruir como é que nós iremos caminhar. O que nós temos visto, uma igreja muitas vezes sem revelação. Um povo que não tem entendimento da palavra, está errado. É por isso que nós passamos esse plano de leitura bíblica, para desafiar você a partir o pão diariamente, a você ter comunhão, intimidade com o Pai, porque sem revelação não tem como nós caminharmos. No meio da caminhada nós vamos agir como esses discípulos, porque as pressões vêm, as aflições vêm. De repente nós acreditamos no Senhor, mas de repente nós deixamos de acreditar e fazemos como esses discípulos, começamos a caminhar pelo caminho de Emaús e não acreditamos mais na promessa que Ele já estabeleceu sobre as nossas vidas. E nós vamos retrocedendo diante de tudo aquilo que o Senhor já tem derramado sobre as nossas vidas. E o Senhor não quer que nós venhamos retroceder, nós não venhamos ser como esses discípulos que desanimaram, que a esperança se foi, que a fé já não tinha mais. Nós precisamos caminhar na revelação de quem Ele é, e na mesa tem revelação. Enquanto eles caminhavam, o coração queimava, mas quando o pão foi partido, os olhos foram abertos. É na intimidade da mesa que nossos olhos são abertos para as coisas espirituais. Quando nós ouvimos uma palavra no culto, o nosso coração queima. Mas quando refletimos sobre ela, no ambiente da mesa, nós recebemos a revelação. Na intimidade, no dia a dia. Porque o culto de domingo, ele não vai ser suficiente para você. Você precisa se alimentar diariamente, para você não deixar que os embaraços dessa vida façam você retroceder daquilo que o Senhor já derramou sobre a sua vida. Tem promessa da parte de Deus, tem chamado, tem missão, tem algo que tem muitas revelações que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas. E a revelação nos faz vibrar, nos move, nos impulsiona e nos faz levantar para anunciarmos quem Ele é. Então você quer um coração vibrando todo o tempo pelo Senhor? Você quer um coração se movendo todos os dias pelo Senhor? Você quer um coração impulsionado? Você quer se levantar todos os dias para anunciar quem Ele é?
Você precisa partir o pão da presença. Você precisa se alimentar desse pão. Você precisa comer desse pão diariamente. Quem tem a revelação do Evangelho não consegue ficar sentado, pelo contrário, vai falar para todo mundo que Jesus ressuscitou, porque a Bíblia diz lá em Lucas 24:33. 24:33, a Bíblia nos diz assim: e na mesma hora eles se levantaram, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com ele, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu para Simão. Então eles voltaram, eles estavam no lugar ali sem esperança, sem fé, triste. Quando eles tiveram a revelação de quem Jesus era, eles voltaram para anunciar com o coração vibrando, se movendo no Senhor e dizendo: de fato, Ele ressuscitou. De fato, Ele ressuscitou. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumpriu. Ele não nos abandonou. Ele ressuscitou. Como está o teu coração hoje? O teu coração tem ardido em chama pelo Senhor? Ou o seu coração hoje se encontra desolado, triste, sem fé, sem esperança? Você tem tido vontade de abandonar o barco? Você não tem mais acreditado nas promessas? Você não tem acreditado mais naquilo que Ele já revelou sobre a sua vida? Ei, é no partir do pão que tem revelação. É na mesa. É na mesa. E talvez para alguns aqui o Senhor tem sentido saudades do tempo que você era intenso, apaixonado. No tempo que você tinha aquele primeiro amor, que o teu coração, além de arder em chamas, além de queimar, você tinha a revelação diária de quem Ele é. Quando nós deixamos de orar um dia, quando nós deixamos de ler a palavra por um dia, nós vamos perdendo essa essência. Nós vamos deixando de estar nesse lugar, que é o lugar da presença. E eu quero dizer para você que na mesa da revelação, ela te reposiciona, ela te coloca no lugar certo, ela te traz desse lugar que muitas vezes você quer voltar para a velha vida. Muitos estão caminhando bem aqui, eu sou apaixonada, eu sou intenso. De repente começa a voltar para a velha vida e quer voltar a viver as coisas do passado. E o Senhor diz: me convida para a mesa, porque eu quero te reposicionar, eu quero te colocar no lugar certo e eu quero te tirar desse lugar que você quer estar, que é a velha vida. Esse lugar não pertence mais para você. É daqui para frente, é daqui para o alto, é daqui para a glória de Deus. O lugar do passado, o lugar de Lodebar já não pertence mais para você. O lugar de tristeza, de dor, de deserto, o lugar onde um dia o inimigo te roubou tantas coisas, não é mais para você. Porque como filhos, a Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros de tudo aquilo que o Pai tem para nós. Você pode dar glória a Deus por isso e uma salva de palmas ao Senhor. Que você possa tomar posse disso. Herdeiro e co-herdeiro de tudo aquilo que Ele tem. Não aceite menos do que isso. Cabeça erguida, olho para frente, olho para o alto, para a glória de Deus. Esse lugar de cabisbaixo, olhar para baixo, de esse vitimismo, esse ser coitadinho não nos pertence mais. Porque quando nós nos assentamos à mesa, Ele vai nos alinhando de dentro para fora. Ele vai nos transformando de dentro para fora. Eu quero falar para você de uma outra mesa, que a mesa é lugar de discipulado. João capítulo 12, versículo 1 ao 3. Glória a Deus. João capítulo 12 nos diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem Ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam ali uma ceia. Se era uma ceia, tinha um ambiente de mesa. Marta servia
e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Nessa mesa, Jesus, ele amava estar. Ele gostava de estar em Betânia, ele gostava de estar com Lázaro, com Marta, com Maria. Lázaro era alguém bem próximo dele, alguém que ele tinha um apreço muito especial. E nessa mesa eu quero falar de 3 pessoas. Eu quero falar de Lázaro, eu quero falar de Maria e eu quero falar de Marta. Cada um desses tem uma representatividade na nossa história. A Bíblia diz que Lázaro tinha acabado de ressuscitar. E quando nós nos assentamos na mesa do discipulado, e eu quero dizer para você que nós somos uma igreja do discipulado, nós somos uma igreja de mesas, nós somos uma igreja de conexões para a glória de Deus. E na mesa do discipulado, o primeiro a nos discipular é o Senhor. Mas nessa terra Ele vai colocando pessoas, líderes, para nos ajudar na caminhada. Pessoas que vão nos ajudar. E ao falar de Lázaro que ressuscitou, eu quero dizer para você que na mesa do discipulado, o Senhor Ele quer desenfaixar, ressuscitar aquilo que estava morto na sua vida. Assim como Ele ressuscitou Lázaro, Ele quer ressuscitar aquilo que porventura possa estar morto na sua vida. Ele quer desenfaixar aquilo que está enfaixado, ou que foi enfaixado por você, ou que foi enfaixado por outras pessoas. Ele está querendo dizer através dessa palavra: ei, sai para fora, o teu lugar não é aí nesse lugar. Vai, vem para fora. Eu quero fazer com que você seja ressuscitado hoje. Projetos que estão na gaveta, sonhos que foram engavetados, sonhos que você acha que nunca serão realizados na sua vida. Através de Lázaro, na mesa do discipulado, o Senhor vai ressuscitar, o Senhor vai trazer, o Senhor vai desenfaixar e o Senhor vai fazer com que os projetos que estão engavetados venham para fora. E o Senhor está dizendo hoje, através dessa palavra: vem para fora, porque o seu lugar não é aí. Tem tantas coisas que o Senhor tem para nos entregar e tem nos entregado nesse tempo. Mas você precisa tomar posse. Convide Ele para essa mesa e permita que Ele discipule você. Abra o seu coração e permita que a sua liderança alinhe o seu coração. E não deixe aquilo que um dia Ele já colocou sobre a sua vida morrer. Tem pessoas que estão paralisadas em muitas áreas da vida. Ou foram paralisadas por pessoas, ou você mesmo se paralisou. Você se permitiu ser paralisada. Não deixe, porque na mesa do discipulado a restituição. O Senhor vai ressuscitar e o Senhor vai desenfaixar. Glória a Deus. Uma outra mesa que eu quero falar para você é a mesa de Maria. Nessa mesa do discipulado, existe alguém chamado Maria, que nós acabamos de ler. Quando Jesus chegou naquela casa, em Betânia, a Bíblia diz que essa mulher, ela teve uma adoração extravagante. Ela teve uma entrega extravagante. Ela não se importou com quem estava naquele lugar. Quem é que estava ali? Mas ela pegou o melhor perfume. A Bíblia diz que foi nardo puro. E ela foi aos pés de Jesus e lavou e limpou ali ele com os seus cabelos. Versículo 3 diz assim: então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Toda aquela casa ficou cheia, com cheiro daquele perfume, se encheu. O que você tem entregue na mesa para o Senhor? Porque Ele é o nosso bem mais precioso. Qual é a entrega que você tem feito nessa mesa?
Qual é a adoração que você tem feito na presença dEle? A sua adoração, ela tem se encontrado a mesma coisa todos os dias, todas as semanas, no culto, dentro da sua casa, aonde ninguém está vendo. Como tem sido o teu estilo de entrega? Como tem sido a tua adoração? Nós não podemos deixar que o Senhor se torne alguém comum nas nossas vidas, porque Ele nunca vai ser comum. Nós precisamos lidar e tratar o Senhor como o nosso bem mais precioso. Aquele que muitas vezes vai te pedir o melhor perfume, a melhor entrega. Aquela mulher, ela não poupou, ela não mediu esforços. Ela disse, é o meu melhor. Eu vou entregar para Ele. Aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda exaltação. Ele está aqui nessa casa. Ele chegou aqui nesse lugar. Nós não podemos ter intenções escondidas dentro de nós. A nossa adoração precisa ser a melhor. A nossa adoração precisa ser extravagante diante da presença do Senhor. Como tem sido a tua entrega? Como tem sido a tua adoração? Através de Maria e através da mesa do discipulado, nós vamos aprender sobre isso. E uma outra pessoa que também está nesse cenário é Marta. A Bíblia diz que Marta, Jesus chamou a atenção dela. Porque a Marta, ela se preocupou em receber o Senhor da melhor forma. E ela não estava errada. Quando nós vamos receber alguém na nossa casa, a gente vai tentar entregar o melhor. Nós vamos fazer algo para receber através do serviço. Muitas pessoas criticam Marta. Marta, ela só precisava encontrar o ponto de equilíbrio, mas ela é importante nas nossas vidas. O serviço, ele é importante nas nossas vidas. Assim como o contemplar, como Maria, também é importante. Mas eu quero dizer para você que o Senhor, na mesa do discipulado, através de Marta, Ele quer nos reposicionar. Ele quer nos fazer atuarmos em alguma coisa, fazermos alguma coisa, servir ao Senhor com excelência. Nós estamos no 3º domingo do mês, onde nós estamos aqui, vem pertencer, vem servir nessa casa, porque assim como você é servido, você também precisa servir. E existe uma alegria em servir. Existe uma alegria que é nos proposta e entregue para cada um de nós quando nós servimos outras pessoas. Quando nós nos encontramos nesse ambiente de servir. Por isso você precisa servir. Você não pode deixar de fazer. A Bíblia nos diz que é melhor dar do que receber. Então, quando nós entregamos, o Senhor vem sobre nós. Quando nós nos doamos pelo irmão, quando nós amamos pessoas servindo a elas, o Senhor vai preenchendo dentro de nós coisas que só Ele pode preencher. Ele vai nos ajustando, nos reposicionando. E nós não podemos de forma alguma deixar que as feridas do passado ou coisas que muitas vezes estão sobre a nossa mente nos impeça de servir na casa do Senhor. Nós temos mais de 20 ministérios esperando por você. Esperando você para servir na casa. Servir outras pessoas. A Bíblia nos diz sobre amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Uma forma de nós amarmos pessoas é servindo a elas. E um dos lugares, porque existem muitos lugares que nós podemos servir pessoas, mas um dos lugares é nessa casa. Então Marta vem para nos ensinar que o serviço, ele é importante. Naquele momento, o Senhor chamou a atenção de Marta e disse: Marta, Marta, porque anda tão inquietas. Uma coisa somente é necessária. E Maria, ela escolheu a melhor parte. Mas ele não estava se desfazendo da Marta. Ele não estava se desfazendo do serviço. Nós só precisamos encontrar um ponto de equilíbrio. Porque tem pessoas que só querem fazer e não quer ser. E antes de sermos chamados para fazer, nós fomos chamados para ser com o Senhor.
intimidade com Ele, ter um ambiente de entrega a Ele, ter um momento de paixão e devoção na sua presença. Porque não adianta só eu estar aqui, eu ser enxergada e vista só pelos dons e talentos que eu tenho, mas eu não tenho intimidade. Eu não convido Ele para se assentar à mesa comigo. Durante a semana eu não abro a minha Bíblia para orar, para ter um momento de busca pelo Senhor. Eu preciso fazer isso, mas eu também preciso servir. Eu preciso servir, mas eu preciso também ter o meu momento com o Senhor. E é em todo tempo. É aonde eu estiver, Ele precisa estar dentro de mim, habitar dentro de mim. E eu preciso ter o meu coração me movendo e ardendo em chamas em todo o tempo. E os olhos precisam ser abertos para ter revelação de quem Ele é. E nisso, eu gostaria que você compreendesse através dessa palavra, que o Senhor está te convidando para você se assentar à mesa com Ele. Você precisa entender a importância da mesa. E que a mesa é um ambiente que vai trazer para você tantas benfeitorias, que quando você usufrui dela, você é contemplado com tantas coisas da parte do Senhor. Gostaria de convidar o Ministério de Louvor para subir, por favor. E nessa hora, eu gostaria que você fosse se colocando de pé. E diante desses pontos que eu fui falando aqui, que você possa fazer uma autoanálise. Em primeiro lugar, como está você nesse ambiente de mesa com o Senhor? Como está a sua vida de devoção e de paixão por Ele? Será se você tem vivido uma vida que não tem agradado o coração de Deus? Será se você tem vivido momentos que você não tem buscado a presença dEle? Será se para você o Senhor tem dito: eu tenho saudades de você, meu filho, minha filha. Eu tenho procurado você. Eu tenho batido na porta do seu coração, mas você não tem aberto para cear comigo. Será se você é aquele ou aquela que tem se perdido no meio do processo porque você não tem se reposicionado nesse lugar? Será como é que está a mesa da tua casa? Será como é que está o ambiente de mesa da tua família? Será se há muito tempo você não tem tido esses momentos de mesa na tua casa e o Senhor tem te cobrado isso? Talvez você tenha deixado as coisas desse mundo roubar uma cultura estabelecida desde o Velho Testamento. Será se cada um dentro da sua casa tem comido ou tem estado nos cômodos diferentes da casa? Como está o ambiente de mesa da tua casa? Você tem convidado o Senhor para se assentar à mesa da intimidade? Você tem tido conexões benditas nesse tempo? Ou você tem tido conexões que não são boas, que tem prejudicado você nessa caminhada? Como está o ambiente de mesa da tua casa? Você tem renunciado a algumas coisas para obter autoridade e revelação do Senhor? Você tem buscado a restauração da parte do Senhor nas diversas áreas da sua vida? Você tem experimentado desse lugar de estratégia da parte do Senhor? Você tem buscado revelação do Senhor para a sua vida através da comunhão, da intimidade na mesa? Você tem buscado discipulado da parte do Senhor? Você tem entregue ao Senhor uma adoração extravagante? Você tem deixado o Senhor ressuscitar sonhos, projetos da sua vida? Você tem deixado Ele te reposicionar? Você tem deixado Ele te colocar no lugar certo? Você tem deixado Ele alinhar a tua vida por completo? Você não pode viver como as ondas do mar. Uma hora você está amando o Senhor, você está apaixonado pelo Senhor, mas no outro tempo você está querendo desistir de tudo. Ei, o Senhor está convidando você para essa mesa. Para essa mesa que não vai ter mais essa vida como as ondas do mar. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Você precisa manter-se constante.
Porque todo o projeto que Ele tem para você, todo o propósito que Ele tem para você, você vai experimentar se você se manter firme nesse lugar. Eu não sei como você se encontra aqui, mas o Senhor quer te trazer para esse ambiente. O Senhor quer te mover para esse lugar. E o Senhor quer restaurar a tua vida por completo. E eu gostaria que você, à medida que você fosse cantando essa canção, você fosse meditando naquilo que você precisa mudar, naquilo que você precisa crescer nesse tempo.